A entrevista de hoje é com o secretário de Meio Ambiente de Iguaçu, Wellington Sorodoni, que vai falar sobre vários projetos da Secretaria, mas em especial sobre a criação de uma unidade de conservação aqui em Iguaçu. Muito bom dia, Wellington. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer é nosso. Da Secretaria estamos aqui novamente. Pois é, e na sexta foi o dia da árvore, né? Como é que o município vem cuidando, assim, plantando árvores na cidade? Então, Andressa, é legal destacar inicialmente que a Secretaria tem, nesse novo momento de gestão, toda a equipe técnica tem se preocupado em não trabalhar apenas com ações pontuais, né? Não que elas não possam ocorrer, enfim, mas destacar apenas um dia como um dia importante da árvore, que seja, ou qualquer outro, né, da água, enfim, seria um pouco contraditório ao que o mundo vem desenvolvendo sobre o aspecto de educação ambiental hoje, e vem vislumbrando com relação a ações que relembrem dia a dia a necessidade de cuidarmos melhor do ambiente, que é, obviamente, essencial à sobrevivência humana de todas as outras espécies. Então, a gente tem se preocupado assim, em pautar mais as ações da Secretaria em ações que tenham uma continuidade, que sejam contínuas e que tenham resultados a longo prazo, né, para as futuras gerações especialmente. E por isso que a gente não ouviu, né, nenhum dia especial, né? Como é que tem sido esse trabalho aí de plantio de árvores e de recuperar essas aí que já existem? Existem, inicialmente, na Secretaria, duas preocupações básicas, que é com a gestão das áreas verdes já existentes no município, então a cobertura vegetal já existente no município, que é essencial para diversos aspectos, né? Para manutenção do clima, para redução do clima, né? Enfim, principalmente no verão, para a cobertura de áreas que recebem, então, águas de chuvas, enfim, até algumas áreas de risco mesmo, que tem cobertura e que a gente precisa cuidar, das praças públicas, né, e até mesmo de árvores que estão nos quintais das pessoas e tal, que é um bem público, né, apesar de estar em área particular, é um bem público, né, a árvore, água e recurso natural, ninguém é dono, é de todos nós. Então a gente tem assim, se preocupado nesse sentido, e o outro é de buscar a recuperação de áreas um pouco maiores ao redor do município, também contribuindo para essa questão da biodiversidade, né, para a diversidade de animais, de flora, que é de árvores, flores, enfim. Então, inicialmente são essas duas preocupações que a gente conseguiu identificar que tinha necessidade de ser observado com mais calma. E aí a gente vê nessa questão da preocupação, você acabou de falar que a árvore é um patrimônio de todos, né? E aí a gente sempre vê essa questão, a prefeitura tem um calendário de podas, a gente repara o trabalho de vocês. Como é que funciona essa questão da poda? Todo mundo pode cortar ou não? Só o município pode cortar? Então, isso é bem legal da gente conversar um pouco sobre isso, né? E esclarecer um pouco para as pessoas, assim. Na verdade, para você efetuar a poda ou corte de uma árvore, solicitar, na verdade, fazer o requerimento de poda e corte, o município veio nesses últimos meses se reorganizando com relação a essa questão de poda, especialmente. A gente tinha uma demanda reprimida muito grande na Secretaria quando assumimos, e a ideia era regionalizar, e foi isso que a gente fez, regionalizar aquelas áreas do município que tinham mais solicitações para poda e verificar aquelas que tinham solicitação e requerimento para corte. Depois dessa verificação, a gente foi em loco, e tem uma equipe técnica que faz isso, que é a Rose, que é a funcionária efetiva da Prefeitura, e o Rubens, que é engenheiro agrônomo, também funcionário efetivo. Quando há necessidade, eu, Leonardo, outro funcionário, a gente também acompanha essa equipe para avaliar, conversar com as pessoas, para falar que às vezes não tem a necessidade de realmente cortar. No primeiro momento, as pessoas querem eliminar o que pode ser um problema, e na verdade não é um problema. Uma árvore é vida e só traz benefícios. Quando tem algum risco, alguma situação de risco, outra questão, realmente a gente autoriza. Vocês fazem essa avaliação no local, sempre, né? Sempre. Com muita responsabilidade, por sinal, e com um aspecto técnico também, conversa com as pessoas para explicar, porque às vezes as pessoas não têm noção realmente da importância. Só para ter uma noção bem rápida, assim, em 2013 a gente teve 60 solicitações de corte só no ano de 2013, isso daí para 130 unidades mais ou menos para serem suprimidas, né, cortadas. Foram efetuados 58 cortes, isso, a maioria deles, 54, do que a gente chama de espécies exóticas, que é as frutíferas, né, manga, jambo, enfim. E outras espécies, né, relacionadas a frutíferas. E apenas 4 nativas, que realmente ofereciam risco à residência ou outra questão qualquer. Enfim, a ideia, na verdade, e dessas árvores que foram autorizados os cortes, a gente tem 265 unidades para serem compensadas. Então, todas as pessoas que são autorizadas a cortar, elas assinam um termo de compromisso ambiental com a Secretaria para fazer a compensação
dessa árvore que foi suprimida. Seria o plantio de uma nova exatamente, árvore. Mas no mesmo local não há necessidade? Não, então, aí a gente nós estamos direcionando o replantio para a unidade de conservação da tremedeira. Que é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Essa preocupação toda aí com essa cobertura vegetal da cidade, que a gente sabe quanto é importante, está sendo revertida também num projeto maior, que é o projeto da unidade, né? Verdade. Então, assim que assumimos a secretaria também, o IEMA, que é o Instituto Estadual de Meio Ambiente, propôs uma capacitação para os municípios. Dentro dessa capacitação, nós tínhamos que apresentar um projeto, né, para recebermos tanto a capacitação quanto alguns equipamentos, um incomodato, né, um computador, GPS e outros equipamentos são importantes para a secretaria. E nós apresentamos, então, tivemos com a equipe, discutindo com a equipe técnica, a gente teve essa ideia de propor a criação da unidade de conservação na tremedeira, em parceria até mesmo com a Água Pesca, com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? São os nossos parceiros. Em 2004, a Água Pesca recebeu a autorização do município para administrar aquela área, enfim, então, em acordo, a gente está propondo a criação dessa unidade. O projeto foi aprovado pelo IEMA. Só para quem não sabe, vamos abrir Água Pesca é alguma associação? Associação Guaçuense de Pesca Amadora. Sim, né, entendi. Que faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, desse projeto. como a Água Pan, exatamente. Uhum. E daí, então, a gente teve o projeto aprovado pelo IEMA, e a partir de agora a gente tem um calendário estabelecido de estudos técnicos, né, a questão de término também de legalização daquela área, que o município já possui a posse, né, da área judicialmente, enfim. Isso tem sido discutido há bastante tempo. A área é qual lá, por exemplo, se fosse da unidade? É uma área grande? De 48 mil metros quadrados, quase 5 hectares, e tem um fragmentozinho de mata, Mata Atlântica existente, de quase 1 hectare, aproximadamente 1 hectare, 1.200 metros. E compreende só a Cachoeira da Tremedeira? Como é que é? Basicamente, a área anterior, né, que passa pelo Mineroduto, até que passa ao redor, ela fica bem naquela parte central ali do rio para cá, né, em direção à cidade. Em função do aspecto ambiental, da importância ambiental e até mesmo social, nós discutimos a necessidade que seria interessante essa criação, a proximidade para essas compensações. Algumas empresas que têm empreendimentos no município também, né, com obras do governo do estado e outras, a gente não pode citar nomes por questão legal mesmo, tem nos procurado já para fazer compensação naquela área. Então o objetivo é assim, que ao longo dos próximos anos já sejam encaminhados, a recuperação já seja bem encaminhada com relação a devolver plantio de mudas, devolver essa questão e a função ambiental e social também naquela área. Cursos, né, de educação ambiental, estão pensando em fazer um trabalho maior ali, né? Então seria uma unidade municipal, né? Isso, com certeza. E assim, você falou que o calendário já começa, já estão encaminhando, né? Mas é uma área ali muito degradada, né? A gente pode dizer que sim. Sem dúvida nenhuma. Quando nós paramos, foi nesse sentido também. Assim, quando a gente pega as fotos aéreas de Iguaçu mais antigas, aquela área e outras áreas ao redor da cidade, mesmo dentro do município, né, dentro da área urbana, a gente percebe assim, que foi um processo de degradação que é natural em áreas urbanas, mas que não deveria ser muito grande. Então isso nos preocupou também. E em função das pessoas falarem, a tremedeira era tão interessante, né, íamos todos para a tremedeira, tomar banho e tal, água limpa, enfim. Então, a criação da unidade é também para devolver essa possibilidade das pessoas saírem de Iguaçuí, que está numa área muito próxima, e encaminhando até a tremedeira, passarem por lá, trabalho de educação ambiental, como você mesmo falou. Mas é um desafio, né? Porque essa questão até da qualidade da água, né? Pela proximidade com a cidade, né? Certamente. Não é... Mas, enfim, acho que a gente tem que não pensar e executar projetos também que sejam grandes. Mas é possível, sem dúvida nenhuma. É médio e longo prazo, assim, para a gente visualizar a abertura da unidade. Claro. Até fevereiro do ano que vem, o nosso calendário de atividades relacionadas à unidade de conservação é estritamente assim, de reorganização legal, de estudos técnicos com relação à área, realmente qual é a área, que espécies compõem aquele fragmento de Mata Atlântica, que é uma parceria que a gente vai buscar. Né, e já está iniciando a conversa com universidades aqui da região, Instituto Federal de Educação e tal. E depois disso a gente trabalha o plano de manejo, que aí sim é determinar como será a recuperação, como será a utilização da área. E deve ser um estudo assim, muito profundo para conseguir, né, identificar até a fauna, né, do local que está sendo. Vocês já conseguiram identificar alguma coisa assim? Ou ainda não? Não dá para arriscar. Vocês conseguiram fotos antigas, essas coisas assim? Tem, algumas. Deve impressionar a diferença, né? Assusta, para falar a verdade.
Muito sério. Infelizmente a gente não pensa nisso, né? Como que é. E aí esse parque seria muito mais próximo do que aquele parque municipal que a gente tem ali indo para Calçado, né? É ainda em Guaçuí, mas no sentido... Ali está complicado de fazer essa recompensação. Uma outra coisa para a gente encerrar, senhora Odone, que eu observei a substituição na cidade das bancas, né? Como é que está esse projeto aí de substituição? Todos os bairros devem receber essas lixeiras? Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem uma parceria com a Secretaria de Obras e outras secretarias também, primeiro no levantamento, diagnóstico dessa realidade da geração de resíduos de lixo, né, na cidade. E uma das primeiras ações foi propor essa questão da substituição, então, daquelas bancas, né, por uma lixeira um pouco maior, né, que comportasse mais resíduos, com uma campanha, né, toda uma identificação visual voltada para a questão que foi trabalhada na Feira do Verde, dos personagens que receberam o nome pelos alunos e tal, propondo para a sociedade mesmo que seja parceira nesse processo, né, de melhor destinação dos resíduos e também para tornar a nossa cidade um pouco mais limpa. Essa substituição vem sendo feita pela Secretaria de Obras, que é a secretaria responsável pela execução, então, né, desses projetos, e a parte de educação realmente cabe mais à Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente tem discutido sempre juntos, assim, as novas estratégias. Uma parceria mesmo, sem dúvida. Intensa. E nós teremos um projeto piloto na Avenida José Alexandre com relação à coleta seletiva. E a gente volta numa próxima oportunidade para ocupar um pouco mais do seu tempo e envolver as pessoas nessa questão da coleta seletiva, que vai ser muito importante. Mas já nos próximos meses, né, passando a festa magna da cidade. Aí a gente está pertinho, né, essa semana de festa na cidade. Verdade. Não vamos pessoal, nada de jogar lixo no chão, né? Isso que eu ia falar. Ali perto é complicado, né? Como é que vocês estão tratando essa questão do lixo com os barraqueiros, o pessoal que trabalha? Desde a Feira do Verde, a gente já com a Secretaria de Obras também, o ICA especialmente, nós aumentamos a quantidade de lixeiras às margens do rio, né? Mas às vezes as pessoas passam pela lixeira bem ao seu lado e mesmo assim jogam o lixo no chão. Mas as coisas vão mudando, eu tenho certeza disso, né? Tomara, né? Ninguém quer ser feio de jogar lixo no chão. Eu quero te agradecer a presença aí, secretário Wellington Sorodoni. Vamos marcar uma próxima oportunidade para falar desse projeto de coleta seletiva aí na Avenida José Alexandre. Ok, eu que agradeço. Obrigado pela atenção.